Oi, gente, boa tarde, meus alunos aí do 8º ano, espero que todos estejam bem, né? A gente vai falar agora sobre o capítulo 6, que são as funções de relação, ok? O que é uma função de relação? Nós temos, por exemplo, a locomoção. A locomoção, o ser humano, como a maioria dos animais, ele é dotado de mobilidade, ele consegue se movimentar. Ele pode deslocar-se à procura de alimento, acasalamento, mover para trabalhar, se divertir, por aí afora. Essa mobilidade depende do trabalho em conjunto de dois tipos de órgãos, sob comando do sistema nervoso: os ossos, tecido ósseo, e o músculo estriado e esquelético. O esqueleto da espécie humana ele é formado por ossos e cartilagens, que estão perfeitamente arranjadas na formação do nosso esqueleto. O esqueleto humano adulto é formado em média por 206 ossos, que atuam na sustentação do organismo, proteção dos órgãos vitais e garantia da movimentação, produção de células sanguíneas e armazenamento de alguns sais minerais, como cálcio e fósforo. Aliás, o cálcio ele é imprescindível, por exemplo, para o sistema nervoso. Se você não tiver cálcio, você não tem contração muscular. Tá? E esse cálcio ele é basicamente retirado do tecido ósseo. Tá? Então, o tecido ósseo ele é formado por um tipo de especial de tecido conjuntivo. O tecido ósseo ele é um tecido conjuntivo. Tá? Ele possui uma matriz intracelular mineralizada. Tá? Esse tecido, apesar daquilo que muitos pensam, ele é formado por células vivas. Né? Essas células vivas são chamadas de osteoblasto, osteoclasto e osteócitos. Tá? Aqui nós temos um esqueleto humano, ossos da face, clavícula, escápula, húmero, rádio, una, carpo, metacarpo, falange. Aqui são membros superiores, né? Aqui são membros inferiores. Aqui nós temos o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, a patela, né? O ilho, né? Então todos os ossos que nós temos aqui, as costelas, o externo, onde é feita uma cirurgia cardíaca, ele é aberto, tá? Então está aqui todos os ossos que nós temos no corpo humano. Ele é responsável pela nossa locomoção, né? E também é responsável por fornecer cálcio para todo o sistema nervoso, no caso da espécie humana. Na espécie humana. Aqui, uma vista lateral, né, ossos do crânio, a cavidade orbital, cavidade nasal, a maxila superior, dentes, maxila inferior, também chamada de mandíbula, e a cavidade da orelha. Tá? Dentro dessas células, essas células que formam o tecido ósseo, chamadas de osteoblastos, osteoclastos e osteócitos, o primeiro grupo de células, que são os osteoblastos, é responsável pela síntese da matriz óssea. Tá? Essas células estão relacionadas com a reparação do osso. Né? Os osteoclastos, eles atuam na reabsorção do tecido ósseo, no caso, por exemplo, de fraturas. Né? Já os osteócitos estão relacionados com a manutenção da matriz óssea e com a sua reabsorção quando estimuladas pelos hormônios da paratireoide. Nós temos dois hormônios que estimulam a ida e a retirada da matriz óssea do cálcio do tecido ósseo. Esses dois hormônios eles são produzidos pela paratireoide e pela tireoide. A gente conhece como calcitonina e parato-hormônio. Então, tanto a calcitonina quanto o parato-hormônio são responsáveis pela retirada e pela ida desse cálcio quando vem do alimento. Aqui nós temos a coluna cervical, a coluna vertebral, né? Aqui a curvatura cervical, a curvatura torácica, a curvatura lombar e a curvatura sacral. Mais uma vez, as vértebras cervicais são 7, vértebras torácicas são 12, vértebras lombares são 5
e as vértebras sacrais também são em número de 5. Como é que esses ossos se classificam? Didaticamente, nós temos a classificação dos ossos de acordo com a sua forma, né? A gente pode usar 5 formas ou 5 tipos principais: ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos irregulares e o sesamoide, tá? Os ossos longos, eles apresentam a maior, os ossos longos, eles apresentam o maior comprimento em relação à largura e à sua espessura. São exemplos de ossos longos o fêmur e a una, né? Que nós já vimos aqui naquele nosso amiguinho, o esqueletinho que se encontra aqui, tá? Então, fêmur e a una são os maiores, são os ossos mais longos que nós temos no corpo. Os ossos curtos, todas as dimensões, tanto em comprimento, em largura e espessura, são equivalentes. Eles não têm um tamanho muito grande, nem uma espessura. Entre eles está o tarso e o carpo, né? Os ossos planos, ou também chamados de laminares, eles possuem fina espessura e comprimento, né? Como exemplo, nós podemos citar os ossos do crânio, né? E os ossos irregulares não apresentam uma forma geométrica definida, como por exemplo, podemos citar as vértebras. E os ossos sesamoides são pequenos e arredondados. O principal de osso sesamoide é a patela, tá? Patela antigamente chamava-se de rótula. Depois que nós tivemos a nova nomenclatura, passamos a chamar de patela, tá? Então aqui nós temos os tipos de ossos. Aqui novamente os ossos do crânio. Aqui nós temos a curvatura da coluna vertebral, como nós já havíamos mostrado. E aqui nós temos uma coluna vertebral vista mais de perto. Essa parte em azul é chamada de disco intercalar, né? A função desse disco é fazer com que as vértebras tenham um tipo de amortecedor, né? Você é atraído pela ação da gravidade. Então esses discos, que são à base de cartilagem, eles servem como um amortecedor, evitando que você tenha um choque muito íntimo entre os ossos da vértebra. Quando isso ocorre, eventualmente você pode ter uma dor muito aguda, né? O nervo ciático, por exemplo, ele vai refletir uma dor na parte posterior da perna, mas na verdade ele é causado por uma pinça que ocorre devido a um desgaste das vértebras que se encontram no indivíduo. Nesse outro aqui, nós temos as vértebras. Aqui nós temos o externo, é externo com S mesmo, né? Todos esses ossos formam uma caixa de proteção para os órgãos nobres, pulmão, coração e por aí afora, tá? Nós temos as costelas, são 12 pares, né? As verdadeiras, né? E as flutuantes, né? Mais adiante, aqui nós temos os ossos dos membros superiores, a clavícula, a escápula, né? O braço, né? Aqui nós temos o braço e aqui o osso do húmero, aqui o rádio, aqui a una, aqui os ossos da mão, né? Ali nós temos 1, 2 e 3 ossos do carpo, ossos do metacarpo, e o número 3 são as falanges. Aqui nós temos os ossos dos membros inferiores, né? O osso íleo dá o nome também da terceira porção, da última porção do intestino delgado. O osso íleo é duodeno jejuno íleo porque ele está sobre o osso da bacia, chamado osso íleo. Fêmur, que é o maior osso que nós temos no corpo. A patela, né, que antigamente chamava-se de rótula, atualmente chama-se de patela. A fíbula e a una, né? E aqui novamente 1, 2 e 3, ossos do tarso, metatarso e as falanges. Nós temos dois tipos de esqueleto, senhoras e senhores. Nós temos o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, né?
No chamado esqueleto axial, nós temos o crânio, as vértebras, as costelas, o externo e o osso ióide. Tá? No caso do esqueleto apendicular, ele é formado pelos membros e pela cintura escapular e também formado pela cintura pélvica. A medula óssea, né? A medula óssea, ela é responsável, entre outras coisas, pela formação dos elementos figurados do sangue, né? Enquanto bebês, todos os nossos ossos produzem medula óssea. Após o término da idade adulta, apenas alguns ossos da bacia, fêmur, a coluna vertebral, né? Costelas, apenas alguns ficam com a função de produzir essa medula óssea. Tá? Nós temos a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A medula óssea vermelha ela é responsável pela formação dos elementos do sangue, dos elementos figurados do sangue, hemácias, leucócitos, plaquetas, monócitos, linfócitos e por aí afora. E aqui também, Francisco, nós temos as articulações, né? Uma articulação ela pode ser definida como um local de união entre dois ou mais ossos. Algumas articulações permitem, por exemplo, a movimentação do osso do esqueleto, sendo fundamental frisar que nem todas as articulações realizam essa função. Tá? As articulações elas podem ser classificadas de acordo com o seu grau de movimentação, apenas para que vocês saibam. Tá? Ela pode ser classificada em sinartrose, que é também chamada de articulação imóvel, tá? A fiartrose, que se caracteriza por serem ligeiramente imóveis, e a diartrose, que é capaz de permitir grande movimentação. A articulação também pode ser classificada de acordo com o material que é encontrado no osso, tá? Ou entre os ossos. Ela pode ser classificada em articulação fibrosa, articulação cartilaginosa e articulação sinovial. Ok, senhoras e senhores? Bom, eu acho que por hoje é só... e fraturas, né? O que é fratura? É a quebra de um pedaço, ou uma quebra, pode ser completa ou incompleta, de um fragmento ósseo, tá? Geralmente leva a dor intensa, inchaço, deformação, quando não ocorre um alinhamento correto desse tecido ósseo, dificuldade com a movimentação, e aqui nós temos algumas fraturas, né? Algumas chapas de pequenas fraturas que ocorreram. Por hoje é só, tá? Eu espero que vocês tenham bastante saúde, que a gente volte logo para a nossa sala de aula. Um abraço a todos e saúde para vocês também e seus familiares, tá? Um abraço.